Rita, como é que tá você? Quanto tempo, hein? Bom dia. Tem um tempinho. Olá, bom dia a vocês, bom dia a todos os ouvintes da rádio. Seja bem-vinda mais Muito uma vez. obrigada. Olha, nas sociedades ocidentais, o amor costuma ser apresentado por meio do clichê de duas metades que se encontram para se sentirem completas. A história é reproduzida com frequência na literatura, no cinema e na televisão, mas pode ser bastante danosa quando enfatizada na realidade. É o que acredita a antropóloga Anna Manchin, que dedicou quase 20 anos de sua carreira ao estudo das diferentes formas de amar. Ela tirou essa conclusão. Rita, Sim, concorda com ela? concordo. Concordo plenamente. Eu queria iniciar falando com vocês o porquê, né, da escolha desse tema. Eu já tinha falado sobre ciúme patológico e sobre dependência emocional. O ciúme patológico a gente entende que é uma patologia, mas a gente também entende que existem sintomas sociais, né? O amor, ele é um sentimento. Todo mundo pode sentir amor naturalmente na vida. Em alguma etapa da vida vai sentir o amor, né? O amor a gente entende como um sentimento que cada um vai dar o significado, né? Você vai dar o significado para o amor. O amor romântico, ele é uma construção social. Em que sentido, né? A sociedade, ela vai dizer como você deve se relacionar. E aí, como você trouxe dessa pesquisadora, é justamente isso. O amor romântico, ele tira de si a individualidade. Né? Como se eu dependesse de uma outra pessoa, e aí, a partir do amor dessa outra pessoa, eu vou conseguir sentir esse amor. Então, um dos princípios do amor romântico é justamente a perda da individualidade. E aí, por isso, algumas críticas. E aí, ela, como ela mesma colocou, né, essa questão de, a gente chama de amor hollywoodiano. Né? Aquele amor que você vai encontrar aquela pessoa, a cara metade, e aí quando você encontrar essa pessoa, você vai ser feliz. E aí é justamente uma dessas críticas, né? Porque o amor, ele vai se modificando com o decorrer da história. Se a gente para pensar, antes o amor, o casamento, aliás, ele era um negócio, né? Porque o pai pagava para a filha, o dote da menina, pagava para o rapaz e ele casava com ela. Então, um negócio. Eu vendo aquela mulher, consequentemente, ela vai se casar. E a mulher, como procriação, ela procriava. Então, justamente era só para a procriação, né? E aí depois, acho que mais ou menos no século XX, a gente começa a ter essa mudança, né? A gente começa a falar muito sobre o amor, encontrar alguém. E atualmente, no século XXI, a gente vem justamente com essa quebra. Que é quando você procura o seu, você, né? Tipo, hoje em dia, acho que a grande maioria das mulheres não tem somente o sonho de casar e ter filhos. Tem outros sonhos para além disso. O Verdade. que era muito diferente de antes, né? Porque antes, a meta de vida dessa mulher era casar e ter filhos. Hoje em dia, você quer viajar, você quer estudar, você quer construir sua casa. Então, os planos foram mudando muito. E é justamente nessa parte que o amor romântico se perde, né? Porque eu dependo muito desse outro. Então, eu, consequentemente, acaba sendo distinto, né? Porque como é que eu quero tanto o outro e não posso me querer? Porque o amor romântico, ele prega justamente isso. Eu preciso do outro, né? Para ser feliz. A metade da laranja, a cara metade, a Isso. parte que me falta. Qual a Exato. consequência disso, em procurar no outro aquilo que me falta? A consequência disso é que, assim, não é que você não possa procurar outra pessoa. Eu posso me relacionar com outras pessoas. Você pode o que você quiser. O problema é quando você tem que. Parece que você só encontra uma felicidade quando você encontra uma outra pessoa. E é justamente um dos problemas que eu, enquanto psicóloga, percebo muito na clínica. Não como uma patologia, mas um sintoma social. Né? Porque o amor romântico, ele é muito vendido para mulheres. E, tipo, principalmente para mulher. Aquele amor realmente hollywoodiano, de, o Isso. homem, o príncipe da sua vida. Amar o E homem aí, como a um Deus. como um Deus. E aí, quando você não encontra, você se frustra. E aí vem aquela coisa, mas eu não sirvo pro amor, mas ninguém gosta de mim. Mas eu não sei o que eu tenho de errado. Mas por quê? Então vem sempre essa frustração, né? Então acaba trazendo, sim, problemas, essa questão do amor romântico, porque se relacionar com o outro é justamente isso. Você entender que são duas pessoas com pensamentos diferentes, movimentos diferentes, costumes diferentes, dispostas a serem parceiras naquilo. Né? O amor, o casamento, o namoro, querendo ou não, de forma muito prática, é um contrato, né? Onde você estabelece algumas coisas. Então, é interessante quando a gente começa a observar isso de forma prática e não romantizada, como colocam pra gente. Isso. Ok, Michel Almeida. Eu ouvindo a profissional falando sobre amor romântico, me veio algumas dúvidas. Até então, eu pude compreender que quando se fala de amor romântico, tem-se a ideia de um sentimento de apego mais forte, posso assim citar ou pontuar. E talvez, quem sabe, a sociedade capitalista em que vivemos, talvez tenha influenciado diretamente a essa quebra, a perca
desse amor romântico em nosso dia a dia. Eu gostaria de perguntar à profissional se a psicologia, se a psiquiatria ou qualquer outro segmento da área compreende algum fator que tem influenciado diretamente a, a perca desse sentimento, a perca desse tipo de amor em nossa sociedade, e se é bom a falta dele na vida da pessoa, e caso existindo, quais as medidas que alguma pessoa pode tomar para que esse amor romântico não seja prejudicial. Então, veja, você falou uma coisa muito interessante, que é essa questão do capitalismo. O amor, ele é monetizado, se a gente para pensar. Nas músicas, propagandas, existem datas para tudo. Dia dos namorados, dia disso. Essas datas, elas são monetizadas, né? Existe um ganho do capital para com isso, né? O amor romântico, ele vende muito. Novela, filme, tudo isso é muito baseado nesse amor romântico. Não é que o amor romântico seja uma problemática, né? Quando você entende que você quer se relacionar dessa forma. Porque existem várias formas de se relacionar, né? Você vai se relacionar da forma que lhe faz bem, seja sozinho, seja eu casando com uma pessoa e essa pessoa morando na casa dela e eu na minha. Então, assim, o problema do amor romântico é que ele dita uma regra de, para eu ser feliz, eu preciso casar e ter filhos antes dos 30 anos. E aí é que existe a frustração. E aí é que isso acaba entrando nas pessoas e causando esse prejuízo. Então, Rita, qual seria o amor saudável? O amor saudável é o amor que você quer ter. O amor, seja com você mesmo, seja com outra pessoa, seja com várias pessoas. É o amor que você escolhe ter. Não que te obrigam a ter. Não que uma sociedade coloca como uma imposição social. Para você ser feliz, você tem que ser isso. O amor é uma escolha, né? Então você vai escolher a forma que você quer se relacionar, né? Como a gente falou, o amor é um sentimento. O amor romântico é uma das construções sociais para o amor. Então é por isso a problemática. O que você falando sobre esse amor aí de que tá o amor romântico, aí veja bem, aí que pega, tá na literatura, como disse aqui a antropóloga, Sim. tá no cinema, tá na televisão, ou seja, tá no nosso cotidiano ali, Exato. né? Sempre presente na nossa vida. Isso, Como exatamente. fugir disso aí, hein? É o príncipe salva a princesa. Exatamente. Mas se a gente perceber, a gente tá começando a ter essa desconstrução. Perceba, a com Frozen, certeza. né? A Frozen é uma princesa que ela se salva. É. Na minha infância, as princesas esperavam o príncipe Isso. vir. Quando esse príncipe Adormecidas chegasse, né? Quando esse príncipe chegasse, sua vida ia mudar. E felizes para sempre. Só que assim, felizes para sempre como? Porque se relacionar não acaba ali, né? Não. Se relacionar é um processo. E é um processo que a gente sabe que a gente precisa realmente estar disposto a passar por aquilo. Então existe muita coisa. Aquele filme, tipo, e aí ele encontrou ela e tudo ficou bem, né? Esses filmes de Natal, por exemplo, esse clichê. Não tem um problema nisso. Mas acho que a gente observar, por exemplo, esses sintomas sociais que esse amor romântico traz e questionar, poxa, será que realmente eu preciso disso? Outra coisa que eu acho bem interessante também é que parece, principalmente para nós mulheres, que o amor ele tem que se vir antes dos 35. Tipo assim, tem um prazo pra mulher. Existe um prazo desse amor. Tipo assim, senão você tem que casar por conveniência. Você vai ficar sozinha? Mas você vai querer ficar sozinha Vai ficar mesmo? pra titia, pra né? titia, né? Que inclusive, quando a gente pensa na titia, na verdade, é aquelas mulheres de antigamente que não conseguiam casar. Aí, consequentemente, os pais morriam e quando morriam, elas iam pra casa das irmãs que eram casadas, cuidando dos filhos, né? Então, quando a gente começa a entender a história de onde vem as coisas, a gente começa a se questionar, né? E a gente começa a entender que a gente tem uma liberdade, tanto o homem quanto a mulher, essa liberdade de escolha mesmo, de entender como quer se relacionar, né? Então, eu acho que um modo mesmo é realmente observar, se questionar, entender que tudo bem, você pode se relacionar como você quiser. É a sua maneira, né? Podemos classificar o amor romântico como uma patologia ou não, ou como um comportamento social que pode ser nocivo. Exatamente, é um comportamento social. É um sintoma social, né? E aí realmente pode gerar outras coisas. Por exemplo, um ciúme patológico, né? Tipo assim, como assim você não vai ser meu? Não vai ser meu, não vai ser de ninguém. E aí começa, assim, a poder virar uma patologia. Mas não é que o amor romântico seja uma patologia, muito pelo contrário. Né? Se fosse, todo mundo estaria doente. E a gente aqui seria todo mundo doente, porque a gente cresceu entendendo que precisa disso. Então não é uma patologia, né? É um sintoma realmente Então social. não precisa procurar terapia porque sou romântico ou romântica. Não, inclusive ser romântico é uma outra coisa que eu acho que é bom a gente vamos diferenciar, pontuar. né? Vamos falar sobre isso. Não tem problema você querer jantar com alguém, você receber flores, receber chocolate, isso é tranquilo, isso é demonstrações de afeto. Isso não tem nada a ver, tipo assim, demonstrações de afeto. Inclusive é ótimo, né? É maravilhoso, né? A única questão do amor romântico é justamente a imposição. De eu tenho que fazer isso para eu ser feliz. Agora, demonstrações de afeto, não. Demonstrações de afeto são ótimas. Né? Muito pelo contrário. Muito bem. Diga aí, Michel. Já foi dito que não é a patologia e um sintoma social, e diante de uma sociedade, muitas vezes, em que a mulher é discriminada em muitos sentidos,
e que muitas vezes se busca algo momentâneo, eu gostaria de perguntar se existe alguns passos que podem ser ditos para os nossos ouvintes para se construir um sentimento saudável. Certo. Acho que inicialmente é importante a gente se auto-observar, né? Eu entender o que pra mim é importante. Pra mim é importante casar e ter filhos? Ótimo. Eu posso querer casar e essa ser minha meta. Eu quero viajar e fazer um intercâmbio pra fora e não quero ter filhos e quero ter 27 gatos e pra mim isso é felicidade? Ótimo, é a minha forma de se relacionar. Eu quero casar e quero morar na mesma cidade que meu marido, mas em casas separadas? Ótimo. Né? Então é um processo. Eu quero ter uma relação com várias outras pessoas? Ótimo. Né? A questão é você entender como você quer se relacionar. Quais são os seus limites? O que é que você quer? Né? Isso parte de um autoconhecimento, que inclusive a gente pode trazer novamente para a terapia. De você entender que existe uma imposição social, sim, né? Que a sociedade ela dita para você o que você precisa, né? Por exemplo, hoje em dia todo mundo segue o mesmo roteiro, né? Terminou a escola, faculdade, depois da faculdade, emprego, depois do emprego procurar um casamento, 30 anos, sua vida tem que estar pronta, com cachorro, filho e papagaio. É o que a sociedade diz que todo mundo tem que ter, né? Então você está nessa busca constante. E aí você descobre, quando você começa a desconstruir, você entende que não, eu tenho o meu próprio tempo, eu tenho minhas próprias escolhas. Então eu acho que parte muito de um autoconhecimento mesmo, de fato. Rita, Jorge Souza pergunta, o amor é mais valorizado a partir de qual idade? Antes ou depois dos 30 anos? Acredito que na sociedade que a gente está imersa, principalmente para a mulher, quanto mais nova você adquirir isso, melhor, né? Porque senão depois parece que você já não pode ter aquilo. Agora ainda nesse tema do amor romântico, existem muitas questões envolvidas que podem ser ainda mais graves envolvendo o amor romântico, como a questão da mulher escolher ficar, por exemplo, em uma relação abusiva. Você já acompanhou casos assim que você via que a mulher romantizava aquela situação, amenizava, eu levei um tapa, mas ele vai mudar, ele me tratou mal em público, mas ele vai mudar, e você via que era traços do amor romântico, do que ela aprendeu durante a vida. Com certeza. Inclusive, o índice de feminicídio, a gente é o 5º país que mais mata mulheres no mundo. O índice de feminicídio no Brasil é altíssimo, e justamente por isso, né? A gente diz que existe um ciclo da violência, e é justamente isso. Primeiro você começa aquele cara gentil, depois ele te bate, depois ele diz que te ama, e aí por questão mesmo de acreditar, você quer se manter naquilo, porque ele vai mudar, ele é seu príncipe, o amor da sua vida, né? E você tem que estar com alguém. E existe também aquela, eu não sei se vocês já conseguiram acompanhar, que é Bauman, né? Bauman, ele fala sobre relações líquidas. Amores líquidos. Amores líquidos. Com certeza. Bauman, eu acho brilhante. Brilhante. E ele vem trazendo justamente isso, dessa questão de eu não posso estar sozinho, eu preciso de alguém. Isso. Então, eu vou estar sempre me relacionando. É imediatismo. Exatamente, uma sociedade imediatista. Então, é justamente isso. Ou você se prende àquela relação e precisa daquela pessoa, porque senão você não vive, ou senão você está sempre mudando de parceiro. Eu não posso ficar sozinho, porque eu não posso estar sozinha, porque eu preciso encontrar alguém. Inclusive, a gente pode pensar também em aplicativos de relacionamento, né? Você vai passando um dedo. Você passa o dedo para encontrar alguém. Você escolhe como se estivesse no supermercado. Você coloca uma pessoa no saquinho. Gostou dessa pessoa? E parece que a impressão que eu tenho é que sempre vai ter um alguém. Você sempre tem um depois, né? Então, parece que existe sempre essa espera de alguma coisa. Se você não der certo, vem outro. E outro, e outro. Então, é realmente muito imediatista. Né? Então, acho que é interessante a gente observar isso. E justamente por essa questão da violência também. Que o amor romântico, ele traz muito isso, né? Da mulher, ela ser submissa, da mulher, ela querer, ela precisar daquilo. E acabar se submetendo a situações que não são boas para ela, levando até a morte, né? A minha pergunta é sobre romantizar a amizade das crianças, né? Arthur e Maria estão brincando e aí os próprios pais dizem, olha, Arthur e Maria dão um belo casalzinho, vão se casar e tal. Qual o perigo de romantizar a amizade das crianças? Eu tenho pavor à adultização de criança. A palavra é pavor mesmo. Essa questão de sexualizar criança. Criança não namora. Fato, criança não namora. Como é que eu sou uma criança e eu estou num processo de namorar que é uma coisa de adulto? Parece que a gente está criando mini adultos. É verdade. Né? Então, assim, essa sexualização de criança, criança está namorando, criança está... A gente tem que ter muito cuidado com isso. Né? Principalmente num país onde o índice de pedofilia é absurdo. Então, a criança ela pode, sim, realmente passar por situações que, se ela tivesse uma educação sexual, tivesse um entendimento daquilo, ela não passaria. Então, quando eu começo a sexualizar a criança, ela namora. Mas ela já é bonitinha, ela já é uma moça, ela já tá assim, ela já tá
sabe? Então existe essa sexualização, eu acho perigosíssima. Já arrumando marido para criança. Pra criança, é. Duas O crianças. príncipe, não, e menina brinca de boneca, né? Que eu digo que brincar de casinha é o pré-casamento. A criança ela vai brincando de como ela vai ter que ser no casamento. E o menino brinca de carrinho. Brincadeiras mais violentas, de luta, né? Então perceba que diferença do que é ensinado para o homem e do que é ensinado para uma mulher. Verdade. Né? Então é importante a gente observar essas coisas também. Tá certo, Rita. Muito obrigado Obrigada a vocês. pela participação conosco. Quer deixar suas redes sociais? Meu Instagram é Rita Santana, né? Tô à disposição, caso vocês precisem de qualquer coisa. E é isso, muito obrigada. Obrigado, até a próxima. Tchau.